E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Raul e hoje a gente vai tratar o tema plano cartesiano, que é um elemento muito importante no estudo de funções, tá certo? Então vem comigo. Pessoal, olha só, o que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é justamente essa figura geométrica que aparece aqui, tá? Na verdade, esse plano cartesiano é formado por duas retas reais. Raul, por que retas reais? Porque essas retas são numeradas, tá bom? Uma reta vertical e outra na horizontal. Lembrando que essas retas são perpendiculares. O que quer dizer isso, Raul? Quer dizer que elas formam um ângulo de 90 graus entre si, tá, pessoal? E aí, o que a gente pode falar aqui sobre esse plano cartesiano? Primeiro, que esse eixo vertical recebe o nome de eixo das ordenadas e o eixo horizontal recebe o nome de eixo das abscissas, tá? Então, assim, falar de plano cartesiano, eu preciso falar de par ordenado. Tá? O que é par ordenado? Par ordenado é um elemento muito importante do plano cartesiano, tá, gente? O que é par ordenado? Par ordenado é esse carinha aqui, gente, ó, A e B, tá vendo? Então, esse elemento aqui nós chamamos de par ordenado. O que acontece? Esse carinha aqui é formado por dois termos, tá? O Azinho aqui, observe, esse cara que aparece primeiro, tá? Ele é o nosso primeiro elemento, é importante levar isso em conta, tá? Primeiro elemento. E o Bzinho, que vem logo em seguida, é o nosso segundo elemento. Gente, essa ordem aqui a gente sempre vai levar em conta. Não se esqueçam disso, tá? Então, o par ordenado é esse elemento aqui. Lembrando que ele possui dois termos. O primeiro termo aqui nós estamos chamando de A e o segundo termo estamos chamando de B. E esse par ordenado, ele sempre está associado a um ponto. Tá? Você pode perceber que com exemplos eu associei os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, tanto faz. E normalmente esses pontos, tá, gente, a gente utiliza a letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui que o ponto P, tá? O ponto P possui coordenadas A e B. Raul, e agora que a gente tem essas informações, o que mais que você pode dizer? Pronto, beleza. Uma coisa que é muito importante a gente levar em conta é o seguinte, gente. Todo ponto que é marcado dentro do plano cartesiano, tá? A gente tem que levar em conta uma ordem que é muito importante. O primeiro elemento, tá, gente? O primeiro elemento sempre a gente vai levar em conta que vai ser o x. Então vamos supor que eu tenho um ponto P qualquer. O primeiro elemento sempre eu vou olhar para o eixo x, tá? E o segundo elemento eu sempre vou olhar para o eixo y. Não se esqueçam disso, tá, gente? Então, ó, primeiro elemento e o segundo elemento. Raul, sempre vai ser assim? Sempre será assim. Tem mais algumas coisas aqui que a gente precisa falar do plano cartesiano, mas já eu irei comentar, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês como representar esses pontos aqui no plano cartesiano. Gente, é muito tranquilo. Olha só, é só você ter atenção. Lembra que eu acabei de falar agora? O primeiro termo sempre eu vou olhar para o eixo x e o segundo termo sempre eu vou olhar para o eixo y. Tem uma coisa aqui que é muito importante comentar. Onde os dois eixos se cruzam, tá? Aqui nós chamamos que é a origem do sistema, tá? A origem do sistema. Por que a origem, Raul? Porque ele é o marco zero, tá? E aqui alguns autores eles nomeiam como ponto O. Por que o ponto O, Raul? Ponto O de origem. Então a gente sabe que aqui o nosso ponto de partida é o zero. Então pensa comigo. Lembra que eu falei que essas duas retas são numeradas? Certinho, lembrou aí, né? Como essas duas retas são numeradas, preste bem atenção. À direita de zero vão estar os números positivos e à esquerda de zero vão estar os números negativos. Então, aqui, por exemplo, aqui tem o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e assim sucessivamente. Então, aqui estariam os números positivos em relação ao x e aqui estariam os números o que, gente? Negativo. Então, aqui vai estar quem? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 4, o menos 5 e assim sucessivamente. A gente utiliza esse mesmo raciocínio para o eixo y, ou seja, se aqui é o nosso marco zero, acima do zero vão estar os números positivos para y. Olha só, aqui vai estar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim sucessivamente. Então, aqui
Acima do marco zero vão estar os números positivos para o eixo y e abaixo vão estar os números negativos. Então, aqui está quem? O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4 e assim sucessivamente. Então, abaixo do marco zero estariam os números negativos. Então, recapitulando, aqui é a nossa origem, né, que é o ponto zero, tá certo? À direita de zero em relação ao eixo x estariam os números positivos, à esquerda negativo. Acima do marco zero, acima do zero, vamos dizer assim, estariam os números positivos para y e abaixo os números negativos. Agora a gente consegue marcar esses pontos aqui, pessoal. Olha só, o ponto A. Lembra que eu falei? Primeiro olho para o x e depois para o y. Olha só. No ponto A, o x do meu ponto A vale 5. Então, no eixo x, eu vou olhar para o x e vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o número 5. Vou marcar aqui que aqui está o número 5. E aí, o y dele é 1. O y dele é 1, que está aqui. Raul, como é que eu marco esse ponto? Pronto, gente. Agora você une eles através de linhas tracejadas. Olha só. O 1 chegou aqui no 5? Chegou. Pronto. Ó. Aqui está o meu ponto A. Justamente na junção dessas duas linhas. Ó. Olha só. Aqui na junção. Pronto. Ó. E aqui na junção das duas linhas está o meu ponto A. É só isso. Vamos para o próximo. Ó. Olha o ponto B, 3 e 4. Lembra que eu falei? Primeiro eu olho para o x e depois para o y. Então, ó, o eixo, aqui o valor da coordenada x do meu ponto B vale 3. Então, vem ó, 1, 2, 3. Então, está aqui. 3. Certinho? Deixa eu escrever aqui rapidinho. 3. E o eixo y é 4. Então, olha só. Como é positivo, eu vou subir. Observe, esses números aqui, como era positivo para x, eu olhei para o lado direito. A mesma coisa, olha agora, o número 4, que é no eixo y, que é a coordenada y dele, como é positiva, eu vou marcar acima do zero. Então, ó, 1, 2, 3, e aqui está o 4. Então, ó, lembra, as coordenadas do meu ponto B são as coordenadas 3 para x e 4 para y. O que eu falei? Ó, você vai ligar esses dois números, tá, com linhas tracejadas. Observe, ó. Chegou aqui, ó, os dois se encontraram, pronto, ó, tá aqui o meu ponto B. Vamos para o próximo? Ponto C. Raul, o meu ponto B e o ponto C não são iguais? Eles não têm os mesmos números? É verdade, gente. As coordenadas, tanto de B quanto de C, possuem os mesmos números. Porém, as suas coordenadas estão trocadas. Observe, o x, a coordenada x do ponto B é 3 e a coordenada x do ponto C é 4. Tá vendo? Já a coordenada y do ponto B é 4 e a coordenada y do ponto C é 3. Então, olha só, apesar de terem os mesmos números, tá? Porém, como a ordem está trocada, eles são pares diferentes. Já fica a dica, tá? Mais para frente vai falar de igualdade entre pontos. Então, vou marcar esse ponto C. Olha só o ponto C. O valor de x dele é 4. Como é positivo, aqui está o zero. O positivo eu vou andar para a direita. 4 está bem aqui, ó, 4. E a coordenada y dele é 3, então 3 é bem aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ligar, olha só, o 3 até o 4. Ó. Chegou aqui, juntou os dois, pronto, tá aqui, ó, ponto C. Vamos para o próximo? Olha só o que acontece, agora tem negativa, hein? Presta bem atenção. Lembra que primeiro eu olho para o x e depois para o y, sempre assim, gente. Então vamos lá, olha só. O eixo x aqui dele está valendo quanto? A coordenada x? Menos 2. Ó, menos 2 é bem aqui. Eu não vou escrever, gente, porque vai ficar bem apertadinho, tá? Então, menos 2 e 2. O 2 é aqui, ó. Eu vou até apagar esses números aqui, porque você já fica sabendo que cada tracinho desse equivale a unidade. E aí não fica muita informação presa, tá? Então, vamos lá. Ó, menos 2 e 2. Então, menos 2 para o x. Ó, então, vou para o lado esquerdo, só que o y é positivo, 2. Então, tá aqui, ó. Então, eu vou subir, ó, até chegar no 2 positivo. Ó, chegou, se encontraram, pronto, ó, marcou aqui coordenada do ponto D. Aqui está localizado o ponto D. Vamos continuar? O ponto E agora, ó, menos 1 para x, menos 1 para x é aqui, e menos 2 para y. Deixa eu tirar esse Ozinho daqui, porque senão vai atrapalhar a gente. Deixa eu só apagar ele aqui rapidinho, pessoal. Apaguei, vamos lá. Olha só, o ponto é menos 1 para x e menos 2 para y. Então, a gente vem aqui, ó, chegou aqui no menos 2, ó, pronto. Lembra que essa linha é sempre tracejada, tá, pessoal? Sempre tracejada, nada de fazer esses traços contínuos, sempre tracejados, tá? Aqui está
o meu ponto E. Agora tem algo interessante com esses dois últimos pontos. Raul, o que tem de interessante nesses dois últimos pontos? Verifique que nesses dois últimos pontos, uma das coordenadas é igual a zero. Caramba, Raul, e agora? Gente, quando isso acontece, quer dizer que o ponto vai ficar sobre um dos eixos. Ou vai ficar sobre o eixo X, ou vai ficar sobre o eixo Y. E muitos alunos acabam ficando na dúvida, Raul, e agora vai ficar no eixo X ou no eixo Y? Muito simples. Observe o seguinte aqui no ponto F. O zero está na coordenada X. Então, qual é o número que é diferente de zero? O menos 3. E o menos 3 representa a coordenada o quê? Y, tá vendo? Ó, o menos 3 representa a coordenada Y. Então, quer dizer que esse ponto vai estar sobre o eixo Y, tá vendo? Estará sobre o eixo Y. Então, eu vou lá no eixo Y, aqui o eixo Y. Qual é o valor do Y? Menos 3. Então, menos 3 é abaixo. Por que abaixo? Porque aqui eu marco 0 e eu vou baixar 3. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Raul vai ficar onde? Bem aqui, ó, em cima do eixo. Ó. Aqui em cima do eixo. Ó. Aqui em cima do eixo. Eu vou marcar aqui o meu ponto F. O mesmo raciocínio eu faço com o meu ponto G. Olha só, aqui é a coordenada X e aqui é a coordenada Y. Observe, o Y dele é 0. Qual é a coordenada que é diferente de 0? A coordenada X. Quanto vale essa coordenada X, professor? 2. Como é positivo, a coordenada X, ó, à direita, 1, 2. Então, ó, vai ficar bem aqui, tá? Esse ponto G. Pronto. E assim eu mostrei para vocês como marcar, tá, um par ordenado, tá, sobre o plano cartesiano. Tem outra coisinha que é importante comentar aqui, é o seguinte, gente, que o plano cartesiano, ele divide o plano em 4 pedaços, e esses pedaços nós chamamos de quadrantes. Então é o seguinte, aqui está localizado o primeiro quadrante, esse cara aqui, ó, essa região aqui é o segundo quadrante. Quando eu falo primeiro quadrante, gente, é essa parte aqui todinha, ó, toda essa parte aqui faz parte do primeiro quadrante. Raul, e o segundo quadrante? Toda essa região aqui, qualquer ponto que está nessa região aqui, ó, tá vendo? Pertence ao segundo quadrante. E assim por diante, ó, essa região aqui é o terceiro quadrante, ó, toda essa região aqui é o terceiro quadrante. E por fim, essa aqui de baixo representa os pontos do quarto quadrante. Uma coisa que a gente pode observar é o seguinte, ó, qualquer ponto que está aqui, ó, tá vendo? Marcado no primeiro quadrante, observe, ó, a coordenada X dele é positiva e a coordenada Y dele também é positiva. Olha só que legal. Raul, e no segundo quadrante? Observe no segundo quadrante, ó, a coordenada X dele é negativa. E lembra que primeiro vem o X e depois o Y. Sempre é assim. Ó, a coordenada Y vai ter o sinal que, ó, positivo. Já no terceiro quadrante, nós teremos a coordenada X negativa e a coordenada Y também negativa. Para finalizar, no quarto quadrante nós teremos, olha só, a coordenada X aqui no quarto quadrante, que é toda essa parte, olha só. A coordenada X será positiva e a coordenada Y será negativa. Pronto, só para finalizar essa parte inicial de plano cartesiano, tem uma coisa aqui muito importante que eu preciso frisar, que é o seguinte, então. Quando você tem a coordenada X, independente do ponto, igual a 0, certo? Então, quer dizer que o ponto, isso implica dizer que o ponto, vou chamar aqui de ponto P, tá, gente? O ponto P vai pertencer ao eixo OY. O que quer dizer isso, Raul? O eixo OY é o eixo das ordenadas, tá vendo? Pode ver que foi o que aconteceu aqui. Olha onde é que está o ponto F, tá certo? E caso aconteça o contrário, se a coordenada y é igual a 0, então quer dizer que esse ponto, né, que eu vou chamar aqui de ponto P, ele irá pertencer ao eixo OX. Gente, o eixo OX é uma maneira de dizer que é o eixo X, tá? Então, o eixo X, que é o eixo das abscissas, justamente o que aconteceu com o meu ponto G. Então, isso aqui é importante a gente reforçar, beleza? Galerinha, agora a gente vai fazer o processo inverso do exemplo anterior. O que acontece? Essa questão aqui, ou melhor, esse exemplo, ele me deu um plano cartesiano e recheado de pontos. E ele quer que a gente identifique as coordenadas de todos os pontos que aparecem aí. Tá? Então, eu vou respeitar a nossa ordem alfabética. Então, vou começar aqui com o meu ponto A. Lembrando que a gente precisa respeitar uma ordem, como foi dito no exemplo anterior.
Primeiro eu tenho que olhar a coordenada x e só depois a y, tá certo? Então vamos lá, olha só o ponto A. Qual é a coordenada x do meu ponto A? Olha só, 3. Então 3. Aqui você pode usar vírgula ou ponto e vírgula. Eu particularmente gosto de usar ponto e vírgula, tá? 3 para x e vale quanto para y? 2. Olha como é muito tranquilo, gente. É só acompanhar os tracinhos, tá bom? Vamos agora para o ponto B. Olha o que acontece, pessoal. Situação que eu comentei lá no exemplo anterior. Olha só que esse ponto está sobre o eixo y. Tá vendo? Ou seja, como ele está sobre o eixo y, ele só tem valor, vamos dizer assim, olha o que eu vou falar, só para forçar a barra, tá? Entre aspas, só tem valor do y. Ah, só tem valor do y, quer dizer que o x não tem valor. Ah, quer dizer que não tem valor. Enquanto não tem valor, vamos dizer assim, tá, gente? O modo de dizer é 0, tá vendo? 0 e a coordenada y dele vale quanto? 8. Observe, ó, tá vendo? O ponto B só aparece a coordenada y, não aparece a coordenada x. Então, quer dizer que a coordenada x dele é 0. E reforçando o que eu já disse no exemplo anterior, como o ponto está sobre o eixo y, então quer dizer que a coordenada x dele é 0. Fique atento a esse detalhe, pessoal. Vamos agora pegar as coordenadas do meu ponto C. Cadê o meu ponto C? Olha só onde é que ele está. Primeiro eu olho o x, olha só quanto vale o eixo x, olha só que o melhor coordenada x dele é o menos 3, tá vendo? Então eu venho aqui, ó, menos 3, ponto e vírgula. E a coordenada y dele, ó, pego o ponto e levo para o eixo y. Vale quanto aqui, ó? 3. Gente, isso aqui é muito tranquilo, é só observar com muito cuidado que você consegue fazer tranquilamente. Vamos lá agora, coordenadas do meu ponto D. Cadê meu ponto D? Olha só que aparece aqui, tá vendo? Observe que nesse caso, as coordenadas do ponto D só aparece uma. Tá vendo? Está sobre o eixo x. Então, se está sobre o eixo x, essa que aparece é justamente o valor da coordenada do eixo x. Então, a coordenada x de D é quanto? Menos 8. A coordenada x é menos 8. Professor, e quanto vale a coordenada y, já que não aparece? Como não aparece, vai ser quanto? 0. Tá certo? Vamos lá, continuando. Ponto E agora. O que nós temos aqui para o ponto E? Ó, sempre eu olho primeiro para a coordenada x. Ó, tá aqui o ponto E. Levo para o eixo x. Levei para o eixo x. Que número que apareceu aqui? Ó, menos 5. Gente, é muito tranquilo isso. Vamos lá. Menos 5. Agora, tá aqui o ponto E. Eu quero achar o y dele. Vai dar quanto? Ó, menos 3. Pronto, maravilha. Tem mais alguém? Tem. Para finalizar, o ponto F, tá? O que acontece com o ponto F? Olha só, tá aqui o ponto F. Primeiro eu levo ele para o eixo x. Levei para o eixo x, deu quanto? 2. Sempre vem a coordenada x primeiro, pessoal. E agora tá aqui meu ponto F, ó. Levei para o eixo y, ó. Quanto foi a coordenada y dele? Menos 7. Meus queridos, eu vou aproveitar aqui esse exemplo ainda para fazer mais um exercício aqui. Raul, como assim? Vamos identificar quais são os quadrantes que cada ponto aqui pertence. Então, vamos recapitular. Esse aqui é o primeiro, esse é o segundo quadrante. Vou até fazer uma bolinha aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante. Olha como fica fácil desse jeito identificar quais são os pontos pertencentes a cada quadrante. Olha só, no primeiro quadrante nós só temos apenas o ponto A. Então, o ponto A pertence ao primeiro quadrante. Professor, e o ponto B? Quer dizer que então o ponto B pertence tanto ao primeiro quanto ao segundo quadrante? Não. Nesse caso, o ponto B ele não pertence a nenhum quadrante. Ele pertence ao eixo Y, ele pertence ao eixo das ordenadas. Então, vou botar assim, ó, o ponto B pertence ao eixo OY, tá bom? Que é a mesma coisa dizer que pertence ao eixo Y. Vamos lá, no segundo quadrante, quem é que está aqui no segundo quadrante? Apenas o ponto C. Então, aqui, ó, pertence ao segundo quadrante. Raul, e o ponto D? Pertence quer dizer, então, que é ao segundo e ao terceiro quadrante ao mesmo tempo? Não. O ponto D, a gente faz a mesma análise em relação ao ponto B. Olha só, o ponto D está sobre o eixo X. Ele não pertence a nenhum quadrante. Então, a gente quer dizer que o ponto D, como pertence ao eixo X, a gente vai colocar assim, ó, pertence ao eixo OX. Vamos lá. Quem está agora no terceiro quadrante? Apenas o ponto E. Ó. O ponto E pertence ao terceiro quadrante. E para finalizar, quem pertence ao quarto quadrante é o ponto F. Ó. O ponto F pertence ao quarto quadrante. Ok? Meus queridos, agora falando de igualdade entre pontos. Veja só.
Dado que nós tenhamos aqui dois pontos, o ponto P, que tem coordenadas A e B, e o ponto R, que tem coordenadas K e W. Só relembrando aquele negócio lá de pau ordenado que eu falei no iníciozinho da aula, então, ó, o primeiro termo que aparece aqui, nós dizemos que é o primeiro, e logicamente esse aqui é o segundo, e a mesma coisa vale para o meu ponto R. Esse é o primeiro e esse é o segundo. Tá? Como eu estou dizendo que os pontos P e R são iguais, tá? Então quer dizer o seguinte, gente, os termos que ocupam a mesma posição, eles precisam ser necessariamente iguais entre si, tá? Então quer dizer que se P é igual a R, então é o seguinte, eu posso afirmar o seguinte, olha só, que quem é meu primeiro termo do ponto P? O A. Quem é meu primeiro termo do ponto R? O K. E além disso, eu tenho que ter aqui o segundo termo do meu ponto B, do meu ponto P, desculpa, tem que ser igual ao segundo termo do meu ponto R, olha só. Então, isso aqui precisa acontecer para que dois pontos sejam iguais. E aí eu vim para um exemplo, para a gente mostrar como é que funciona isso. Olha só, exemplo. Determine x e y para que se tenha 3x menos 8 e menos 10 igual a 10 e 5 menos y. Então, lembra o seguinte, olha só. Esse aqui é o meu primeiro termo. Quem é o primeiro termo do outro ponto? 10. Como esses dois pontos são iguais, então quer dizer que esses termos precisam ser iguais. Então, vamos resolver isso aqui. Como assim, Raul? Olha só, quem é o primeiro termo? 3x menos 8 precisa ser igual ao primeiro termo do outro ponto, que no caso é 10. Gente, chegando aqui a gente cai numa equação de primeiro grau. Como é que a gente resolve? Olha só, 3x é igual a 10, ó, esse 8 que está negativo, fica positivo aqui. Então, 3x é igual a 18 e para finalizar, x é igual a 6. Já achamos o valor de x. Está faltando eu encontrar o valor de y. Vou fazer o mesmo raciocínio. Ó, esse aqui é o meu segundo membro e esse aqui também é o meu segundo membro. E eles dois precisam ser iguais. Então, menos 10 é igual a 5 menos y. Ó, esse y vem positivo e esse 10 também vai positivo. Então, vai ficar 5 mais 10. Lembra que quando há essa troca de lado, troca os sinais. Então, y precisa ser iguais a 15. Então, quer dizer que para que esses dois pontos sejam iguais, meu x precisa ser igual a 6 e meu y precisa ser igual a 15. Galerinha, paro por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de plano cartesiano, tá certo? Se gostou, dá um like, compartilha com os colegas e é isso aí. Vamos que vamos. Grande abraço!